Imperors Domination, capítulo 28. Lei de mérito Sol crescente giratório, 2. A biblioteca de escrituras continha esses manuais de artes marciais por um longo tempo. No entanto, era só que, no passado, poucos discípulos escolhiam ler esses manuais mortais, sem falar nos 120 deles. Li Qiye olhou friamente nesses espectadores risonhos. Não Wai Ren, ao seu lado, estava extremamente preocupado por eles. Outras pessoas não sabiam, mas era claro para ele que Li Qiye era um carrasco que matava pessoas sem piscar seus olhos. Até Du Yuanguan e Xu Hui foram decepados na hora. Esses discípulos não são nada. Um discípulo da segunda geração, com boas intenções, falou para ele educadamente. Esses manuais de artes marciais, olhe neles apenas por distração, você não deveria focar muito neles. Li Qiye respondeu respeitosamente para esse discípulo. Minha primeira técnica praticada foi a espadas duplas invisíveis. Ela era só uma arte marcial normal, mas seu poder era considerável. Talvez se eu praticar todos esses manuais aqui, então eu me tornarei inigualável neste mundo. O discípulo bem-intencionado balançou sua cabeça, e disse em tom sério. Artes marciais são apenas um caminho à parte. Se você quer aprender, escolha apenas um ou dois. Escolher 100 é um gasto da sua energia, e isso irá desacelerar sua cultivação. Jovem tio sênior, ele não quer ouvir seu bom conselho. Você deveria apenas ignorá-lo, não perca seu tempo. Nos olhos de outras pessoas, Li Qiye parecia muito insensato agora por querer praticar técnicas de artes marciais. É claro, se Li Qiye quisesse propositalmente ler esses manuais, então o discípulo bem-intencionado não iria pará-lo. Ele continuou o procedimento para Li Qiye. Quando Li Qiye deu a ele o segundo manual, esse discípulo assentiu sua cabeça e disse: Agora, isso está certo, você escolheu um manual decente de cultivo, sexta forma menor do Kunpen. Sexta forma menor do Kunpen é uma lei incompleta originada da lei imperial, 6 variantes do Kung Pen. Se você cultivar com sucesso essa técnica, então talvez no futuro, você terá a oportunidade para aprender os 6 variantes do Kung Pen, isso irá moldar uma ótima fundação básica. T.N. Kunpen é um pássaro-peixe gigante da mitologia daoísta chinesa, é conhecido pelo poder, tamanho e velocidade. Depois de ouvir essas palavras, os outros discípulos estavam invejosos e ciumentos. Essa era uma lei imperial, até se é só uma versão incompleta, seu efeito é ainda maior do que uma lei de mérito comum. Até uma lei Paragon virtuoso não poderia se comparar a ele. Por que ele escolheu cultivar uma lei imortal? HMMPH, ele é só uma pessoa inútil. Tal lei imortal, você nem deveria sonhar em completar com sucesso durante esta vida. Todos esses estudantes protestaram, mas eles calaram suas bocas rapidamente ao ver o olhar do protetor. Li Qiye tinha a ordem dos 6 anciãos. A menos que eles queiram questionar a decisão dos 6 anciãos, caso contrário, a única coisa que eles podiam fazer era invejar Li Qiye. Li Qiye retirou o último manual. Esse manual era extremamente antigo. Ele tinha sobrevivido através de muitas gerações, e ninguém sabia do que era feito para ter uma qualidade boa e duradoura. Ele foi lido muitas vezes sem nenhum sinal de deterioração. Lei de mérito Sol crescente giratório. O discípulo realizando a verificação viu esse manual. Ele olhou em Li Qiye e então para o protetor. Até o protetor que viu essa técnica franziu suas sobrancelhas. Lei de mérito Sol crescente giratório. Os outros discípulos podiam apenas sussurrar entre eles agora. Esse é outro tolo que quer apressar as coisas. Cultivo, nesta terra, quem pode correr? E, entretanto, ele quer ser um gênio depois de uma noite. Até se ele cultivasse a lei de mérito Sol crescente giratório, ele não seria imbatível depois de apenas uma noite. Gênios e lixo são determinados pelos céus, não importa que tipo de métodos um pedaço de lixo use, ele não poderá se tornar um gênio. Um estudante disse amargamente. É melhor não cultivar essa lei de mérito,
isso irá prejudicá-lo no final. O protetor balançou sua cabeça. Embora a primeira fase dessa lei de mérito possa ajudar na sua velocidade de cultivo, mas, baseado na sua roda da vida mortal, o máximo que você pode chegar é a fase da longevidade interior. Depois disso, você não pode usar essa técnica para chegar ao próximo nível. Nós tínhamos um gênio no passado que tinha uma roda da vida santa, entretanto, visto que ele escolheu essa técnica, ele não pôde cultivar além da fase primordial do céu. Ele arruinou seu sonho de se tornar um imperador. Só o crescente giratório era notório na seita ancestral incenso da purificação porque os cultivadores podiam melhorar rapidamente em sua primeira fase. Ela usava a energia do sangue da pessoa para aumentar a velocidade de cultivo. No entanto, uma vez que a pessoa chegasse em uma fase em particular, ele não podia continuar. Isso é porque ele sacrificou sua energia do sangue para aumentar sua força da cultivação, então eles ficaram desequilibrados, tornando-se quase impossível ir para a próxima fase. É por isso que ela era considerada a lei de mérito de cultivo mais rápido, mas por outro lado, era uma lei de mérito deficiente. Muitos gênios tentaram, mas todos falharam. Obrigado pela sua orientação, honrável protetor. Eu sei quando parar. Li Qiye sorriu. Vendo que Li Qiye não queria ouvir, o protetor fechou seus olhos. Ele não queria gastar mais energia em Li Qiye. Se Li Qiye fosse um gênio, um com grande talento inato, então ele iria ter parado Li Qiye de escolher isso com certeza. No final, Li Qiye e Não Wai-Ren deixaram a biblioteca de escrituras sob as vaias dos outros discípulos voltando para seu pico. Assim que voltaram, o sol já tinha se posto. Li Qiye disse: amanhã, nós iremos escolher um tesouro. Não Wai-Ren concordou. Ele não sabia por que Li Qiye escolheu tantas técnicas, mas ele não queria questionar as ações de Li Qiye. Ele disse: com tantos manuais, amanhã eu irei pedir para o setor externo te dar uma bolsa dimensional, isso será mais conveniente para você. Li Qiye assentiu. Vendo que Não Wai-Ren estava para sair, ele perguntou: qual o nome do discípulo da segunda geração na biblioteca? Não Wai-Ren respondeu: Kudão Li. Ele costumava ser um discípulo da terceira geração como nós. Seus talentos inatos são muito bons, e ele estava disposto a ficar na biblioteca das escrituras. Assim, ele foi promovido para discípulo da segunda geração. Li Qiye sorriu sem dizer mais nada, então Não Wai-Ren se retirou. Li Qiye fechou a porta. Ele foi pegar algum pincel e tinta, e ele arranjou os 120 manuais em ordem que ninguém mais poderia entender. Com uma expressão seria em seu rosto, ele abriu a primeira página de cada manual e escreveu uma palavra de cada um deles, então abriu a segunda página. Li Qiye era meticuloso em cada passo, porque, além dele, ninguém sabia o devastador segredo escondido nesses manuais. Quando questionado qual é o manual de cultivação mais forte no mundo, qualquer um iria, sem dúvida, dizer a lei secreta da vontade do céu. Toda era, quando um imperador imortal recebe a vontade do céu, eles iriam poder criar sua própria lei secreta da vontade do céu. Essa era uma técnica que comunicava com a vontade do céu. Ela conectava a pessoa para o céu azul e seu poder era infinito. Nesse mundo, ninguém poderia pensar em uma técnica que era mais poderosa do que a lei secreta da vontade do céu, a menos que fosse algo de uma era extremamente antiga. Se de fato houvesse uma, então ela seria uma escritura celestial das 9 grandes escrituras celestiais. Durante a Era Desolada, havia uma lenda, antes havia céus e terra, em sua fase de infância, o caos primordial do universo chegou. Do caos primordial, gerou-se o grande começo. O grande começo deu à luz aos 9 mundos, os 9 mundos criaram os 9 tesouros, e dos 9 tesouros vieram as 9 escrituras. TN. Origem dos mitos e terminologias chinesa. As escrituras celestiais eram as 9 escrituras na lenda, mas ninguém até hoje viu as 9 grandes escrituras celestiais no passado. Entretanto, Li Qiye realmente tinha visto as 9 grandes escrituras celestiais. Na sua forma de corvo, ele viu uma das 9 escrituras,
A escritura físico, durante a Era Desolada. Depois de um rigoroso planejamento, sangue derramado, e 100.000 anos depois, ele conseguiu obtê-la. Por causa de quão poderosa a escritura físico era, ele foi ameaçado e pressionado por muitos seres poderosos. Muitas pessoas perseguiram e tentaram matá-lo, até cultivadores do nível imperador imortal. Depois de possuir a escritura físico, Li Qiyi aprendeu os misteriosos segredos dos céus dela. Por causa da compreensão dessas verdades misteriosas, ele era extremamente poderoso até sem ter que cultivar a escritura em sua forma de corvo. Através dessa escritura, muitos imperadores imortais, tais como Tun Ri Beami, foram todos relacionados a ele. É claro, Minhen era alguém garantido, desde que ele foi ensinado pessoalmente por Li Qiyi. Usando Minhen como exemplo, todos nas gerações futuras pensaram que seu físico imortal solar era inato, seus descendentes também pensaram. Tn, Min significa sol e Ren significa humano, isso combina com seu físico imortal.